Boa tarde a todos e todas. Uhum. Boa tarde. Isso é que é apoiador, tá vendo? Bom, gente, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde ao pessoal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Lia, estou na presidência dessa casa, junto aqui com meu amigo Cavour, na vice, e em nome de toda a diretoria, todos os associados e todos os frequentadores dessa casa, é com muita alegria que nós damos, estamos aqui realizando esse evento, né? Um evento que nos emociona por ser uma homenagem a um amigo que fez a passagem esse ano, o nosso querido Eugênio Hilária, que tantas vezes esteve nessa casa e da qual não poderíamos deixar de homenagear pela contribuição que ele teve ao longo da sua vida, nessa sua trajetória, em nome, né, sempre pensando, questionando, com livros e pensamentos. Bom, isso eu não vou dar spoiler, vocês vão ver agora, né? Então, a gente achou que era muito importante e merecida fazer essa homenagem. Ela só foi possível e foi dado o start inicial com o apoio do CPDOC, na verdade é o CPDOC que organizou, né, aqui em nome da presidência do Saulo Albach. Nós estamos como apoiadores, assim como a CEPA Brasil, da qual nós já deixamos o nosso agradecimento em nome aí do Ricardo, que é o presidente, e do ICKS, em nome do Alexandre. Tá? Teve uma mini comissão organizadora, que é o Saulo, o Ademar Arthur, o Cavour, eu, a Rita e a Regina, que estavam aí mais nos formiguinhas, mas outras pessoas, direto e indiretamente, colaboraram. Eu queria também registrar aqui, não mais, assim, extremamente importante, a presença dos familiares, né, e dos amigos do Eugênio Lara, do GELP, da ARS e do Porta Aberta. Espero não ter esquecido, não, esqueci, está aqui. Tem ainda o pessoal do Ângelo Prado, está aqui o nosso presidente do Ângelo Prado, Jailson, e em nome do Sebafu, o Fábio dos Anjos. Tá? Eu não sei se tem outra casa que eu não citei, que está aqui presente. Então, tá bom. Então, para dar agora continuidade, né, o Saulo e o Cavour vão coordenar essa primeira parte. Alô, alô? Pode falar aqui direto? Tá falando. A gente vai passar para eles. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma alegria, uma honra, uma obrigação do CPDOC fazer esse evento, né? Acho que é uma obrigação, né? Era uma obrigação nossa. E a gente preparou uma programação muito caprichada, assim, com depoimentos, com, né, uma história, análise de obras do Eugênio. Então, espero que a tarde seja grandiosa para todos. Eu quero reforçar o agradecimento à presença do Vicente, da Cláudia, do seu Vicente, né, a família que está aí, participando com a gente. A irmã também, né? Não sei teu nome. Aline. E todo mundo que colaborou para a gente chegar hoje e conseguir desenvolver toda essa temática, porque não é fácil acompanhar todo o trabalho do cara. Vocês vão ver que ele deixou um grande legado aí para a gente, que nem a gente sabia o tamanho, acho, né? Então, estou muito feliz de a gente ter conseguido essa data, ter conseguido estar aqui, né? Eu vim de Curitiba com o Reinaldo, com a Delfine, e reunir pessoas tão queridas. O CPDOC tem reuniões sempre menores, né, com menos gente. A gente está muito feliz de reunir um povo grande aqui no SEAC, agradecer o SEAC pelo espaço. E eu não quero tomar o tempo agora fazendo a apresentação, porque a gente vai ter a tarde toda falando. Eu vou falar depois sobre a participação do Eugênio no CPDOC, né? Então, o Cavour, que participou da comissão organizadora, vai comandar o primeiro bloco, que é um bloco... Bom, você conta para eles, né? Tá bom. Tá bom, gente? Vamos vibrar legal pelo Eugênio aí hoje. Isso. Obrigado, Saulo.
Boa tarde. Está me ouvindo aí atrás? Ótimo. Então, nesta primeira parte, nós vamos fazer uma passagem um pouco da biografia do Eugênio Lara. Então, nós vamos convidar algumas pessoas que participaram com muita intimidade, né, estiveram muito próximos dele, para contar um pouco para a gente como é que foi essa passagem que o Eugênio ele esteve aqui entre nós. E aí, na sequência, nós vamos ter um cafezinho, tá? Depois, a segunda parte, nós vamos falar sobre os trabalhos do Eugênio Lara. E a terceira, vocês vão participar, tá? Que a gente vai fazer uma parte de depoimentos. Mas, conforme a tarde for passando, a gente vai contando para vocês. Nesta primeira parte, então, eu gostaria de convidar o senhor Vicente Lara Júnior. Jailson Mendonça, por favor. Pode ficar. O próprio Saulo. Por favor, Saulo, volte. Alexandre Cardinha Machado. Ademar Arthur Quioro dos Reis. E Wilson Garcia. Você tá aqui. Só senta à esquerda aí. Tudo bem aí, Rita? Todos ok para o pessoal do YouTube? Legal. Nós vamos começar com o senhor Vicente Lara Júnior. Senhor Vicente, gostaria que o senhor falasse um pouco como que foi o Eugênio Lara no convívio familiar, como é que foi essa relação que vocês tiveram com o Eugênio. Por favor, aqui, ó, o microfone. Isso, fale da vida. Boa tarde, obrigado por todos terem vindo e pelo trabalho de vocês também, organizando. A nossa família, boa parte dela, inclusive o núcleo que deu origem ao outro núcleo, que é o do meu pai, vieram de Miracatu, de Pedro de Toledo, Pedro Barros, né? E foram vindo para Santos, para São Vicente, né? O meu pai, antes mesmo de se mudar para cá, já trabalhava na ferrovia e nós fomos criados ali na Vila Sorocabana, né? Eu, o Eugênio e a Aline. Eles moraram um pouco lá para dentro antes, tudo. E em casa, apesar de não ter formalmente isso, né, muitos princípios, muitos conceitos foram aprendidos, foram veiculados. Para nós sempre foi senso comum, até inquestionável, que o planeta tem vida, que as plantas são como se fossem bichos, né? Que os bichos, para nós, é como se fossem pessoas, e as pessoas são todos anjos. E a nossa família, tudo gente boa, que a gente tem que proteger. Isso sempre foi tranquilo na minha cabeça, sempre, né, foi veiculado. E a gente teve a criação católica, né, fomos à igreja católica, e só que, independente disso, eu lembro que o Eugênio sempre gostou de ler. Ele lia muito a Bíblia, ele lia muito os evangelhos, as histórias eram interessantes, para ele os livros sempre foram, primeiro de tudo, entretenimento. O cara curtia, amava ter um livro e ler. Era fonte de informação sobre cultura e tudo. E a nossa relação com as entidades, com anjos, com
ou com os padres, sempre foi de muito respeito, sabe? Né? E eu era uma criança, né, muito inteligente, muito acima da média, né? Ele logo aprendeu a jogar xadrez, a gente colecionava disco de rock desde cedo, ele conhecia, lia, e eu ia igual perninha, né? Ia por tabela também, acompanhei muito, né? Conheci bastante também. Também me tornei um colecionador. Mas, acima de tudo, ele era colecionador de livros, mais do que de discos até. Até uma época ele parou de comprar, como ele viu também que eu continuava comprando disco, então não precisava, né? Aí o negócio dele era livro, e cinema, e tudo, né? E como foi que nós fomos conhecer o Espiritismo? Ele, lá no final dos anos 70, a gente morando em São José do Rio Preto, depois voltamos para cá, ele adoeceu, ele ficou, chegou num estado de melancolia, inclusive até chegou a ficar catatônico. Então, foi um problema médico e também espiritual, mediúnico. Anímico, né? Ele passando por fenômenos anímicos, psicodelia, e mediúnicos, de contato, e até que teve um momento, ele mesmo falou, a gente conversando uma vez, que ele foi para o lado de lá e não conseguiu voltar. Isso aconteceu várias vezes depois, né? Ele no sonambulismo. Aí voltava e tal, às vezes conversava comigo me estranhando, e depois percebia que tinha tido um sonambulismo. Mas daí voltou e tudo. Só que nesse processo da volta dele, ele, entre as várias ajudas que nós recebemos, todas, assim, a gente às vezes pensa que nada deu certo. Não, é porque tudo contribuiu, mas a cereja do bolo foi o espiritismo. Né, amigos do meu pai eram médios e eles frequentavam o Centro Espírita Allan Kardec de lá, de São José do Rio Preto. Um trabalho até parecido com vocês, não coincidentemente, não. A afinidade de valores, né? E foi nessa época também que eu tomei contato com o espiritismo, mas o meu foi por preconceito, olhar esses livros espíritos. Aí fui olhar, que interessante, e tantos assuntos que a gente sempre se interessou por astronomia, né, por geografia, pelas humanidades. O Eugênio sempre foi um humanista. Nos final dos anos 70, a gente lia material que era tudo proibido, a gente lia tudo. Colocar dentro dos discos e a gente trocava o material. O que a gente via que o que não era aquilo que estava acontecendo, né? E após a nossa mudança de Rio Preto para cá, a gente começou a frequentar de novo o Centro Espírita, mas dessa vez querendo uma participação mesmo, não só como assistência, né? Até então tinha sido como frequentador normal de assistência, né? A gente foi se interessando e lendo, né? Ele começou, eu fui junto, né? No Centro Espírita, que tinha o nome de Sinagoga Espírita Caritas, e depois nós mudamos para Centro Espírita Evolução. As artes sempre tiveram uma importância muito grande na formação do Eugênio. E porque também filmes bons, discos bons, né? Quantos artistas falaram de reencarnação antes da gente conhecer através do espiritismo, né? Bandas como Van der Graaf, Peter Gabriel, a gente já sabia disso, conhecia já. Não sei se é através dos livros de Allan Kardec. Né? E esse processo
sempre teve ligado o apreço à democracia, às ciências, às artes, um interesse muito grande pelas filosofias, pelas religiões, né? E o espiritismo. Tanto que, logo de princípio, primeiro ele se alinhou a Allan Kardec. Primeira coisa, a leitura da fonte. Então, ninguém tinha dito nada ao contrário disso, porque nós não nascemos numa família que tivesse já frequentasse espiritismo. A gente conversava, a gente não foi em mocidade espírita quando era criança, não tivemos isso, né? Então, ele foi direto na obra de Kardec e só considerou que tinha lido tudo até terminar a Revista Espírita, que já foi uma lenda, e depois conseguimos ler, o pessoal na turma conseguiu, alguns até no original, né, quem sabia francês. E Herculano Pires, depois Jaci, Krishnamurti, o Zé Rodrigues, né, tanto que ele juntou forças com o movimento de busca de Allan Kardec, busca de uma definição melhor, até layout melhor do centro espírita, né? Por exemplo, a mesa de médiuns aqui na frente, ir para um lugar reservado e para um dia reservado. Isso teve gente que queria a nossa cabeça no centro espírita. Eles não entendiam que aquilo lá era o ganha-pão deles, em alguns momentos. E outros também. E se tem uma pessoa que se pode dizer que é honesta, é o Eugênio. Honesto, coerente, e levou tudo isso para o trabalho no centro espírita, na mocidade espírita, no CPDOC. Sebastião. Eu posso dizer que até os últimos instantes da vida dele, ele defendia essas ideias, estava lúcido até onde pôde estar, né? Que o medo é, no adoecimento, você perder a consciência, não perdeu, né? E eu vou contar uma coisa que aconteceu. Pode achar até estranho, porque nós somos pelo espiritismo livre de religião, né? Mas eu vi, quem me conhece vai me estranhar muito que eu vou contar. Eu vi a imagem do Jesus na parede, do lado dele, no hospital. E eu sonhei com o lugar em que provavelmente ele iria, onde estavam minha mãe, uma tia querida e uma prima. Eu já tinha ido nesse lugar, eu achava que talvez aquelas pessoas... Não, mas daí eu identifiquei pessoas que estão cuidando daquele lugar. E provavelmente onde ele tem sido recebido e plenamente integrado num grupo, como eu desejo para cada um de nós. Porque tem medo da solidão, né? Nós não vamos ficar sozinhos nunca. Né, Sebastião? Meu grande amigo. Frank Zappa. Uma das paixões do meu irmão, Frank Zappa. Pink Floyd, Cocteau Twins. Acho que deu para ter uma ideia de como ele era. Posso ter... Olha, ele era como se fosse o nosso oráculo em casa. Sabe? Não é só
Ele tinha apelido de mestre entre os arquitetos, o pessoal da arquitetura. Em casa também era muito sensato. Você podia sempre confiar tudo nele, com ele, sabe? E isso não vai mudar, você tem certeza. Obrigado. Muito obrigado. Jailson Mendonça. Jailson, o que você pode falar do Eugênio para nós? Tanto na mocidade como no movimento espírita. Boa tarde. A gente já começa a ficar emocionado, complicado. Eu vou pedir para Rita, porque quando me pediram para falar sobre isso, eu fui anotando algumas coisas e tal, e para a gente não chegar aqui e ficar falando e se emocionar, né, falar do Eugênio, eu preparei ali um roteirinho para a gente seguir, contando um pouco, né, fui fazer umas pesquisas, inclusive eu trouxe aqui, eu conheci o Eugênio no início da década de 80, né, quando eu comecei no Espiritismo aqui em Santos, e até houve um bom tempo que a gente se correspondia por carta. Eu tenho cartas aqui, inclusive do Eugênio, recebida, né, e a gente ia se corresponder. Ele morava em São Vicente, mas eu recebia carta em Santos do Eugênio. Mas era assim, né, um movimento jovem naquela época, a gente era muito dinâmico e a gente tentava usar todos os meios que a gente tinha, como hoje também a gente faz, né. E o Eugênio Lara, ele é arquiteto, ele foi formado na FAUS, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, no período de 1980 a 1985. Então, a gente se conheceu, ele nem tinha terminado ainda a faculdade, né? Era urbanista, jornalista, articulista, espírita, palestrante e design gráfico. Isso é só para a gente situar, né? Porque o Vicente colocou aqui a parte familiar para a gente ter uma ideia do que era o Eugênio no movimento e também profissionalmente. Ele foi presidente da Mocidade Espírita André Luiz, do Centro Espírita Evolução, de 1981 a 1985, então é bem contemporâneo do período que ele estava fazendo faculdade, ele estava presidindo a Mocidade. Ele foi fundador e primeiro presidente do Departamento de Mocidade Espírita de São Vicente, de 1982 até 1983, para a gente ver que ele não ficava quieto e ele não era pouca coisa, né, aqui no nosso movimento. Ele foi secretário-geral da União Intermunicipal Espírita de São Vicente, 1983 até 1984, foi bem nessa época que a gente se conheceu. Levanta para mim, por favor. Ele foi presidente do Departamento de Mocidades do Conselho Regional Espírita da USE, primeira região, 1984 a 1986, para a gente ver como ele estava envolvido com as questões, com as coisas que aconteciam no movimento. Ele estava totalmente engajado no movimento espírita aqui da Baixada Santista, né? Ele, como diretor de estudos do Departamento de Mocidade de São Vicente, ele promoveu vários eventos, né? E eu consegui resgatar algumas informações, como um evento que foi feito para a 14ª Comelesc, foi uma Comelesc que a gente presidiu aqui, né, em 1986, aí ele preparou um evento em São Vicente, que ocorreu em 27/10/1985, lá no Centro Espírita Caritas, né, que era Caritas, né, que chamava antes, né? Voltou, né? Voltou. O tema desse evento foi Espiritismo e Direitos Humanos, e ele convidou Cláudio de Mauro, né, todo mundo aqui conhece Cláudio de Mauro, para falar sobre esse assunto, que inclusive o Cláudio depois veio para falar na Comelesc, né? Então, eu vou começar a falar, tem alguns temas, tal, e a gente já vai percebendo as preocupações, né, que o Eugênio tinha, né, em termos da vida, em termos de espiritismo, e as preocupações sociais e políticas que ele tinha, né? Ele também fez um debate lá no Centro Espírita Redenção, São Vicente, lá em maio de 1986, depois Comelesc, e o tema foi a finalidade do espiritismo. Ele chamou Ney Albach, né, de Curitiba, e Luísa Pires, para fazer um debate sobre esse tema, tá?
ele proporcionou vários encontros com o objetivo e a preocupação dele era fundamentar questões que despertadas pelo movimento espírita da época. Era um movimento muito pujante, nós somos contemporâneos dessa época, a gente sabe muito bem como é que era o movimento jovem, né, o movimento espírita neste período, né, e principalmente as questões dos jovens, né. Ele foi presidente do Conselho Regional Espírita de 1986 até 1988, presidente do Centro Espírita Evolução São Vicente de 1987 até 1989, presidente do Núcleo de Ação Social Allan Kardec, de 1987 até 1989, foi diagramador e redator do Instinto Periódico Santíssimo Espiritismo e Unificação, e depois do Jornal de Cultura Espírita Abertura, que veio suceder, né? Me parece que até 2001, se eu não me engano, né? Pelo menos foi o que eu consegui levantar, né? Foi membro fundador do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, o CPDOC, em 1988. A gente vai só passar aqui, porque tem gente que vai falar sobre esses assuntos, né? Então a gente só está situando. Ele fundou com o jornalista José Rodrigues, a esposa do José Rodrigues está aqui hoje presente, e o site Pense, Pensamento Social Espírita, do qual ele foi editor. Escreveu muitos artigos, ensaios, livros, fez muitas palestras, foi colaborador dos periódicos Espírito Abertura, Jornal de Cultura Espírita de Santos, e do Opinião, lá de Porto Alegre. Participou de alguns dos fóruns espírita do Livre Pensar da Baixada Santista, né? Esse ano a gente realizou em abril o 18º fórum, e ele participou tanto como colaborador ou como palestrante nesses eventos, né? E no 16º fórum ele falou, junto com o Ricardo Nunes, sobre o espiritismo na mídia, difusão ou distorção, né? Foi bastante interessante. E aí a gente colocou aqui alguns temas abordados pelo Eugênio nas palestras, simpósios e etc. Racismo e espiritismo, os celtas e o espiritismo, que está lá foi no 5º Simpósio Brasileiro, em 1997, milenarismo e espiritismo, no 6º Simpósio, em 1999, Amélie Boudet, uma mulher de verdade, no 7º Simpósio Brasileiro, em 2001, que alguém vai falar com mais detalhes sobre isso, racismo e espiritismo, conceito espírita de evolução, história ilustrada do espiritismo no Brasil, a influência dos espíritos na história, visão espírita da igualdade, o espiritismo e os movimentos sociais e outros. E isso dá para a gente ter uma ideia de que pessoa que era Eugênio Lara. E eu não sei de quem foi a ideia de colocar aquela foto do Eugênio no cartaz, né? Mas aquela foto representa muito, né, o Eugênio Lara para mim, porque, além de um grande amigo, né, ele sempre foi o pensador, né? Eu lembro, sabe aquela estátua do Rodin, né, do pensador, e eu sempre que olho aquela, né, depois do passamento dele, eu olho aquela foto e eu lembro do Eugênio, né? O Eugênio... Já isso foi de propósito. Foi de propósito? Claro. Né? Mas foi de propósito, mas exatamente esse sentimento que eu tinha, né? Então, Eugênio, para mim, além de um grande amigo, eu fui muito o médio de transporte dele para todas as reuniões do CPDOC em São Paulo e em outros lugares. Eu saía daqui, passava em São Vicente, pegava o Eugênio, a gente ia para São Paulo, ia para as reuniões do CPDOC. E é isso, né? Eugênio, para mim, além de um grande amigo, ele é e sempre foi um grande pensador. É isso aí. Alexandre Cardia Machado, por favor. Como é que foi o Eugênio com abertura, relevância jornalística? O que você pode contar para a gente? Então, boa tarde a todos. Não, tudo bem. Você pode colocar os slides? Não. Você pode. Bom, como você quiser. Eu estou com a cola aqui, vou ficar sem mão. Então, eu pensei em falar do Espiritismo e Unificação, claro, do Abertura e também do SBPE. Se eu atrapalhar aí alguém, me desculpe, tá?
Então, o primeiro slide aí mostra, né, na verdade, já no SBPE, uma foto do Roberto Rufo, Eugênio e comigo, né, numa mesa de apresentações. E o Roberto também tinha sido convidado, mas ele está de férias, não está em Santos, pode participar. O Roberto também tinha uma ligação muito forte com o Eugênio, eles conversavam por telefone ou por e-mail, o Roberto estava sempre pendente, né, em relação ao Eugênio, convidou o Eugênio diversas vezes, o Roberto ele coordenou no ICKS as reuniões nossas de sexta-feira, então ele vira e mexe, estava lá trazendo o Eugênio, e vem para cá e tal, e levava o Eugênio até a casa dele muitas vezes. Então, isso significa para a gente um caráter assim, muito de amizade. Pode passar outro? Em termos de... O Eugênio, entre 2013 e 1990, ele fez muitos artigos. Na verdade, eu vou mostrar alguns aqui, mas só para a gente ter uma ideia, a gente pode ir passando os 3 slides, que tem mostrando assim, artigos que ele escrevia. Eugênio tinha uma característica muito interessante, ele gostava de escrever bastante, ele não gostava de escrever artigo pequeno, né? Então, ele reclamava, muitas vezes, que o jornal Abertura não tinha tanto espaço, né? Então, a partir do momento que já se desencarnou e eu assumi o jornal, a gente acabou com o jornal muito amarrado, né, naquelas 8 páginas, e a gente só tinha uma página que a gente podia abusar, que era a página central, e todas as outras a gente já tinha as colunas meio que amarradas com os escritores, que escreviam, o Reinaldo, né, que está aqui. A Cláudia, que fazia ilustrações e brincadeiras, e a gente tinha um jornal todo amarrado, e o Eugênio começou a diminuir a contribuição da Abertura e começou a ir para a opinião. Mas, assim, a gente teve uma ligação muito forte com o Eugênio, porque ele, como foi dito já pelo Jailson, ele foi o que fazia a paginação do jornal Espiritismo e Unificação nos últimos anos, que era o Jaci e o Zé Rodrigues, que o faziam no começo, porque ambos eram jornalistas, mas quando o Eugênio também foi trabalhar na tribuna, nessa área, ele acabou se envolvendo e ficou fazendo a paginação do Espiritismo e Unificação, que não é uma coisa fácil de fazer. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem softwares, a gente mais ou menos sabe o tamanho dos artigos, e é fácil, rapidamente você monta um jornalzinho. Mas, naquele tempo, não. Era as fotos, tudo tinha que ser calculado, métrica, né? E eu sei disso porque o Jaci quis me colocar para fazer uma das páginas do jornal, para diminuir o trabalho do Eugênio. Eu tentei fazer, digo, não dá, isso não é para mim. Isso tem que ter um tempo, a pessoa tem que ter experiência, e eu fiz uma página ou 2 páginas em 2 edições, e não voltei a fazer. Desisti, nem peguei a tarefa, porque foi um teste. Realmente, e ele era muito bom nisso, né? Sabia e gostava. Então, ele trabalhou no Espiritismo e Unificação, nessa atividade, e também no Jornal Abertura, enquanto o Jornal Abertura foi feito em papel jornal. Quando o papel jornal ficou muito caro, muito difícil de ser feito, as gráficas que trabalhavam com aquilo eram muito poucas, e nós temos um problema para um jornal mensal. Ele não pode sair 2 meses depois, nem um mês depois, ele tem que sair dentro do mês. Porque, então, naquela época que tudo ia pelo correio, se você passasse para outro mês, o correio não distribuía. Se o teu jornal era de janeiro, ele só podia sair em janeiro, senão você tinha que colocar em todos os jornais alguma coisa, um colante, dizendo que aquele jornal estava sendo distribuído fora daquilo, porque o correio não permitia. Então, nós mudamos o formato do jornal, começamos a trabalhar com um jornal menor, e foi aí que, já nessa época, 2001, com a criação do ICKS, e com a disponibilidade que a gente tinha lá de uma outra pessoa, acabou que o Eugênio foi substituído, e ele não fez mais a diagramação, e então o projeto de design gráfico foi modificado. Mas ele continuou escrevendo, e principalmente participando dos simpósios. Pode passar o próximo slide? Mais um, hein? São artigos importantes, pode passar mais um? Outro também. Então, aí são só para lembrar dos artigos que ele fazia, eram grandes, etc., mas o próximo vai falar do simpósio. Mais um? Agora. O Eugênio Lara apresentou em 91, 97, 99, 2011, 2013, dois trabalhos, né?
e também apresentou, acho que foi em 91, também a da Amélie Boudet. Não consigo ver agora aqui o ano que foi. Então, ao todo, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos. E quem já escreveu para o Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita sabe que era uma cobrança muito grande. Em termos de prazo, já se cobrava, e o limite de páginas que a gente tinha para escrever. E eram trabalhos que exigiam muito esforço, né? E o CPDOC sempre contribuiu muito. Assim, as pessoas que faziam parte do CPDOC apresentavam trabalhos no simpósio, depois revisavam de novo no CPDOC, e alguns viravam livro, que é o caso da Amélie Boudet, que ele apresentou, e também o que ele tem aqui do Humanismo Espírita, né? Que viraram livros. Esse virou um livro físico, né? Outros não. Então, mas, enfim, o Eugênio teve essa contribuição muito importante. E agora eu queria passar as outras fotos que são interessantes. A gente já vai ver aqui o Eugênio com o Ricardo, num SBPE, em uma época em que ambos tinham bastante cabelo. Depois, o Eugênio tinha algumas características, né, que já foram dadas. Essa de ficar parado, pensando, enquanto os outros estavam fazendo palestra, mas também de sentar na última fila do auditório. A razão pela qual ele sentava na última fila do auditório eu não tenho certeza, mas eu tenho uma suspeita que eu vou mostrar depois. Pode passar o outro, por favor. O outro slide, Rita. Acho que foi demais, um antes. Então, aqui ele apresentando, né, até nesse quadro está ele, o Adhemar, né, os nossos trabalhos, principalmente nos últimos simpósios, sempre foram apenas em uma sala, mas no começo a gente tinha 3 salas ao mesmo tempo. Então, às vezes, as pessoas não conseguiam assistir todas as palestras, e, no final, a gente acabou consolidando tudo no auditório, sempre eram sessões com 2 apresentadores, aqui tem o Adhemar e o Eugênio juntos, e o próximo slide que eu acho muito interessante, que ele, além de estar lá presente, estar em todos os simpósios, ele adorava uma resenha. Então, ele está lá com o Paulinho, né, lá no fundo, conversando, não sei se dá para ver do fundo, mas a parte que ele mais adorava de ficar aqui, sempre tinha um docinho, um cafezinho, e alguém que estava passando por ali. Aí ele encaixava uma conversa e fazia o próprio simpósio dele. E o próximo eu achei interessante, porque essa foto, na época, foi... Pode mais um, Rita. Casual, né? Mas ele e o Yvon desencarnaram com a diferença de alguns dias, né? 40 dias, mais ou menos. E nesse simpósio, acho que foi o último, eu tive a oportunidade de tirar essa foto, né? Então, assim, eu lembro aqui no aniversário do SEAC, os 2 foram lembrados juntos, né? Foi muito emocionante. Então, está aí, o Eugênio como um grande companheiro. E, bom, assim, que o Eugênio se dava muito bem com o Zé Rodrigues, não há dúvida, né? Eles trabalharam junto, em conjunto, criaram o site Pense, fizeram muitas coisas. É o próximo slide que eu vou falar. Se passar outro slide, eu vou só ler essa parte aqui, né? Mas isso saiu no jornal de julho desse ano, quando a gente fez uma homenagem ao Eugênio, falando da desencarnação dele e fazendo um artigo de fôlego, que ficou na capa, na página 2 e na página 3, como ele gostava, né? E eu tirei um texto que ele havia escrito quando já se desencarnou, que foi o primeiro jornal, a abertura que eu fiz inteiro, que foi o de janeiro, fevereiro de 2011, né? E lá ele falou: tive o grande prazer de trabalhar por quase 20 anos ao lado dele, Jaci, né? Com os conflitos doutrinários na USE, o Espiritismo e Unificação, que passei a diagramar, foi sucedido pela abertura em 1987, agora editado pelo Lar Venerando através da Livraria Cultural Espírita, Licesp, depois a Licesp virou ICKS. Então, ele está dizendo assim, as pessoas me perguntam como é que eu me dava bem com o Jaci. Não, a gente não tinha problema nenhum, o nosso negócio era trabalhar. Todos gostavam de trabalhar. Então queria só salientar isso. E, finalmente, fazer uma pequena homenagem no final aqui, que é... Né, coloquei aqui o Eugênio, lá em cima, aquele pé de mouse que a Márcia fez aí nos, sei lá quantos anos, do CPDOC, né, e o Eugênio lá fazendo a sua palestra, olhando para baixo para tentar ler o que ele tinha na mão. Como ele era míope, ele tinha que olhar de perto, e essa foto mostra muito do Eugênio,
E, sei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, o Reinaldo, junto comigo, fizemos parte com o Roberto Rufo, do Conselho de Redação do Jornal Abertura, lá pelos anos 90, 90 e pouco, né? E era desafiador, porque o Jaci, aí, como ele tinha uma equipe, ele dava tarefa para a gente, escrever artigos que ele achava que seria interessante. Está acontecendo tal coisa, quem quer fazer? Então, eu e o Reinaldo escrevemos bastante, que daí, a partir daí, depois a gente virou até colunista do jornal. E o Eugênio fazia parte desse grupo. Então, só mesmo oferecer a ele o nosso carinho, a nossa admiração. Era realmente, se você quisesse convidar alguém para falar de assunto sério, era bom convidar o Eugênio. Eu não sei se ele fazia piada também fora do trabalho, eu imagino que sim, mas onde ele estava, no ambiente dele, ele estava focado, uma característica boa. Então tá, muito obrigado, pessoal, era isso. Paulo? Tá bom, é melhor, né? Tá certo. Demar vai falar para a gente a contribuição do Eugênio Lara, conteúdo espírita, uma abertura. Olha só, em primeiro lugar eu quero dizer que essa não é minha, eu sou o Ademar, juro. Ainda sei que eu sou o Ademar, embora a maior parte me chame de Arthur, isso me causa alguns problemas de vez em quando. Essa aí. Eu quero dizer para vocês assim, desde que a gente começou, numa reunião do CPDOC, logo depois do desencarne do Eugênio, a primeira que nós tivemos, nós estávamos muito emocionados. Muitos de nós não pudemos chegar a São Vicente para participar daquele momento, dar um abraço na família. Ele que é nosso amigo, olha, 60, pelo menos há 40, 45 anos. Então, eu estava em Brasília, para mim foi digo para vocês, um sofrimento não poder sair da minha agenda de trabalho lá, poder vir e tal. E quando a gente teve essa ideia, foi uma ideia quase que todo mundo estava, precisamos fazer alguma coisa para homenagear, né? E muito rapidamente a gente fez isso. E desde o momento em que a gente começou a pensar essa homenagem, todos nós fomos ficando muito emocionados. Porque o Eugênio era uma figura difícil, né? Assim, ele é doce e, ao mesmo tempo, ele era danado. Tanto que eu quis iniciar tentando caracterizar como é que eu via o Eugênio, né? O genial Eugênio, né? Para mim, o maior anarco-kardecista que nós tivemos. Ele era absolutamente não enquadrável. Ninguém era capaz de estabelecer um rótulo ou aprisionar. Ele era liberdade, alguém com raia própria, com liberdade, né? E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, eu falo isso com toda seriedade. Para mim, ele foi da nossa geração, de toda a nossa geração de jovens, né, que crescemos juntos, que militamos junto no movimento espírita, o mais brilhante pensador espírita. Não teve outro no mesmo pilar. Isso que eu vou apresentar, na verdade, era para o Roberto. Quando nós pensamos, era o Roberto Rufo que faria, né? Eu só estava na organização mesmo ali, e vou coordenar a segunda mesa, e era o meu papel. E como o Roberto não pôde, eu acabei assumindo essa tarefa. E a ideia era dividir com o Alexandre. O Alexandre falaria exatamente isso um pouco, né? Da participação. E eu ficaria, o Roberto, era isso que a gente ia encomendar, trazer um pouco assim, do que o Eugênio, sobre o que ele escrevia, sobre o que ele refletia na abertura. Depois os outros companheiros vão falar dos livros, vão falar do simpósio, vão falar do Pense, mas no abertura, nesse espaço, na verdade, ele começou no Espiritismo e Unificação. E desde que eu fiquei com essa tarefa, eu mergulhei, já falei isso para o Alexandre, eu tenho a coleção completa, desde que eu estava na Faculdade de Medicina, em 1983, eu comecei a assinar o Espiritismo e Unificação, e eu guardo a coleção, para desespero da Rose, né? Mas eu guardo tudo isso lá em casa, e eu mergulhei para tentar fazer para vocês uma apresentação, né? E aí eu me vi em apuros. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que algumas coisas, bem rápido, o Alexandre já colocou, na virada do século, a abertura deixa de ser editada pela Licesp e passa a ser editado no ICKF. O que o Eugênio fazia? Aqui está 98, mas não é 98, não, é 90 mesmo, tá?
Na verdade, desculpa, ele começa a colaborar em 1990, mas ele vira redator em 1998 e segue como redator até junho de 2023. Desculpa, 2003. Em julho de 2003, o expediente do Abertura muda, o Jaci continua como diretor, editor, etc., e não tem mais redator, né? Mas ele é membro do conselho de redação durante bastante tempo, com o Roberto, com o Alexandre e com o Eugênio, e ele foi um diagramador e fazia programação gráfica. Se eu não me engano, de meados dos anos 90, eu não consegui, olhando lá, identificar quando que começa, mas ele vai até a última edição de dezembro de 2022. Mas ele é articulista e continua como... De 2002, desculpa. Tá. Não. Ele faz... Aqui está 22, mas está errado. 2002, tá? Já começa, né? Nos anos 80. Eu não tenho essa data, mas ele até a dezembro de 2002 ele faz essa atividade, né? Não aparecia. Quando vira é que aparece que ele entra como redação. Essa foi a minha dificuldade, inclusive, de... Mas a gente sabia que ele fazia isso porque ele contava para a gente e tudo, né? Então, assim, o Eugênio escreve muita coisa, né? Fora do ano... Eu trago esse artigo porque eu acho que esse artigo é bastante interessante. Ele demarca um certo período em que começa o afastamento dele da direção da Abertura. Quando ele publica, em dezembro de 2002... esse artigo saudando a eleição do presidente Lula, do medo à esperança. Em julho de 2003, né, quando sai, né, o último momento em que ele estava como redator, ainda que ele continuasse fazendo algumas colaborações. E como eu disse para vocês, para trazer um pouco do conteúdo, eu me vi numa fria. O que eu faço? Uma contribuição de quase 20 anos de trabalhos escritos. Então, eu fiz o seguinte, eu escolhi um ano. Eu escolhi o ano de 2000. E por que o ano de 2000? Por dois motivos. Primeiro, porque o Eugênio era fascinado pelo tema do milenarismo. Ele chegou a apresentar um trabalho. Ele era um crítico a essas teorias milenaristas que falam que o fim do mundo vai chegar numa certa data, profecia e tal. E ele era... Eu acho que ele era tarado nesse tema e, ao mesmo tempo, muito crítico. E ele produziu vários textos, inclusive um trabalho para o CPDOC. Então... a virada do ano 2000 foi um pouco essa história. Mas também porque o ano 2000 foi um ano muito importante para o movimento espírita brasileiro, com a realização do Congresso Pan-Americano em Porto Alegre. Então, na dúvida, o que eu trago para vocês? Pérolas do Eugênio. Eu fiz uma seleção de textos e vou ler para vocês. Claro que quando está entre aspas, entre parênteses, as reticências, são os cortes que eu fiz para deixar pequenininho, para dar um panorama. E eu vou fazer isso. Vou ler, deixar ele falar, através do texto. Ler e estudar. A palavra reestudar é melhor do que reler. Isso evitaria algumas conclusões atabalhoadas, estúpidas, que alguns confrades fazem ao ouvir a expressão reler Kardec, imaginando que se trata de um mero exercício mnemônico. Aqueles adesivos simpáticos que vemos nos vidros dos automóveis, que eram muito comum numa certa época, com a mensagem leia Kardec, poderiam ser muito bem substituídos por estude Kardec. Ler é muito bom, estudar melhor ainda, e muito mais gratificante, muito mais produtivo. Uma única questão do Livro dos Espíritos bem estudada vale mais do que 1000 leituras de todas as obras. Estudemos, pois. Vou pegar uma outra aqui. Epa. Não, você passou, é o contrário. Aqui. Nada de novo, março de 2000. Crítica à literatura mediúnica. Tirando Chico, Valdo, Ivone e Zíbia Gasparetto, o resto é o resto. Nossa literatura mediúnica ainda não se livrou do estilo Chico Xavier. Basta ver a obra do Divaldo, de tantos outros médiuns psicógrafos, se é que são realmente médiuns. Literatura de autoajuda está em moda. E, em termos de autoajuda, a obra do Chico é singular e pioneira. Ele gostava muito do Chico. A elaboração de uma nova mentalidade leva tempo. Passam-se gerações até que consigamos cristalizar uma prática verdadeiramente kardecista. Sob o ponto de vista literário, a análise crítica é quase zero. A literatura mediúnica brasileira ainda não foi devidamente analisada sob o ponto de vista doutrinário. Há também que ser analisada sob o ponto de vista gráfico editorial, que era a praia dele.
Também temos que retomar a tradição cultural e literária iniciada por Eusínio Lavini e Souza de Prado, que ninguém sabia quem era e ele nos apresentou. História Ilustrada do Espiritismo no Brasil, e aí ele era um garimpa, por isso que eu estava te falando a história do livro, ele garimpava livro raro, ele ia buscar histórias que ninguém mais conhecia, é uma personalidade sujeita do ponto de vista da cultura espírita, da história do espiritismo. Desculpa, me perdi. Eles foram impiedosos e muito críticos na análise de algumas obras psicografadas pelo Chico. A obra do Chico precisa ser analisada criticamente, estudada, pesquisada. Isso é doutrina espírita. É assim que o espiritismo se autoelabora pelo nosso esforço intelectual. Vou pegar mais uma aqui. Chico na TV. Abril. Falou em autoajuda, o Chico é a maior referência. Não foi à toa que ele foi escolhido como uma das personalidades religiosas do século pela revista Isto É. Fiquei triste e bastante indignado ao ver o Chico no meio daquela gente. Um estranho no ninho. Ele não tinha nada que estar lá na TV, ao lado dos padres Marcelos, dos bispos Macedos, dos papas, dos rabinos. João Paulo é papa. Henri Sobel, rabino. Edir Macedo, pastor. E o Chico é o quê? O Papa do Espiritismo, estou tentando falar como é que ele falava com a gente, né? O Papa do Espiritismo, como já cansei de ouvir, Allan Kardec reencarnado, como considera alguns espíritas ingênuos, levianos e translocados, isso é bom para o espiritismo? Que espiritismo? O negrito é meu. O espiritismo que o Chico representa na TV não é o mesmo espiritismo que essa abertura divulga. Não é o mesmo espiritismo filosófico, ético e científico experimental do Kardec. É o espiritismo que historicamente se desenvolveu no Brasil, uma espécie de sincretismo, de neocristianismo. Qualquer coisa menos pensamento filosófico que o bom senso encarnado estruturou. Depois ele faz um estudo sobre o bom senso. Nova Cruzada, Abril. Posso ir? Tá, continuar? Bora lá? Os porta-vozes, esse sobre a atualização do espiritismo. Os porta-vozes do espiritismo saem espalhando a equivocada ideia de que a obra de Kardec será adulterada, que sofrerá uma espécie de upgrade, uma nova versão, comprometendo assim definitivamente a obra do plano espiritual superior. Dissemina um surrado realejo de que se quer tirar Jesus do espiritismo e transformá-lo numa academia de notáveis, ou, que é pior, vivenciá-lo sem a participação dos espíritos. Deixa a FEB, use, reforma, herculanismo e tantos outros ismos para lá. Essa gente quer ser ouvida, mas se recusa a compartilhar, pois se imaginam detentores da verdade, esperando que um dia, se Deus quiser, os gentios abram seu coração e se convertam. Com essa gente não tem papo, pois são intolerantes. Com todo o devido respeito aos que participam, considere sinceridade do movimento espírita institucionalizado, mas trata-se de uma estrutura perniciosa e prejudicial ao verdadeiro entendimento da filosofia espírita. Sem papas. O Massaranduba do espiritismo, como eu dizia, brincava sempre com ele. Dizia, Eugênio... Pois é. Massaranduba do espiritismo. Vou dar porrada, era com ele mesmo. Sobre pessoas com deficiência e preconceito. Tirei só um trechinho muito bonito. Nesse campo minado, o fatalismo kármico, o castigo divino, são perfeitamente dispensáveis. Só atrapalham. Ouço dizer que o espiritismo é talvez a única corrente filosófica de pensamento que devolve ao deficiente sua integridade moral e espiritual. Sem dogmas, palavras de ordem, sem sofismas. Não fica só no discurso, no aconselhamento, mas constrói uma praxis que está aí para quem quiser ver, nas instituições e publicações espíritas. O lado humanista do Eugênio aparecendo. Esse aqui é fantástico, está super resumido para caber. É um artigo que ele escreve parâmetros equivocados e apresenta 20 parâmetros equivocados do espiritismo. Vou ser bem rapidinho. 1. Espiritismo é uma doutrina tríplice aspecto. 2. Possui características singulares. É uma religião, porque religa o homem a Deus. Porque para muitos é a religião. No Brasil é uma religião, visto assim pela sociedade, pela imprensa, pelo meio acadêmico e cultural. Todos esses parâmetros são equivocados para ele, tá? Allan Kardec foi um coadjuvante necessário, codificador ou secretário dos espíritos, o que dá no mesmo, tornou-se uma unanimidade. 4. Cristianismo redivivo. Espiritismo cristão tornou-se uma expressão que serve apenas para reafirmar o caráter cristão da doutrina. 5. A doutrina espírita é a terceira revelação enviada aos homens pela vontade divina, através do ministro Jesus Cristo.
Sexto, o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo, o que virá restabelecer todas as coisas e relembrar os ensinamentos evangélicos. Sétimo, Jesus Cristo é o governador da terra e virá nos tempos finais. 8. A FEB é a casa máter do Espiritismo, não só do Brasil, do mundo, com a chancela do Anjo Ismael, guia protetor do Brasil. 9. Prova científica de que Deus e os Espíritos existem está no axioma. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. 10ª, o Centro Espírita é uma casa de oração, um hospital. O silêncio é uma prece. O mal nunca merece ser comentado em tempo algum. Orar e vigiar. Assim seja. Graças a Deus. Amém. E etc. 11. Bezerra de Menezes, além de médico dos pobres, é sobretudo para os espíritas o Allan Kardec brasileiro. 12. Chico é a reencarnação de Kardec. 14. Rusteng é a quarta revelação, um curso superior. 14. A USE somos todos nós. 15. O Espiritismo é o secundador do processo de regeneração. 16. Afirmou o codificador dessa abençoada doutrina: é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. 17. O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. 18. A reforma de Rio Preto é um movimento vibrante de caráter transformador e revolucionário. Bate da reforma muito tempo. 19. Nosso mundo passa por uma fase semelhante à dos capelinos, os proscritos de Capela. E 20. Jesus evoluiu em linha reta. E ele termina o artigo dizendo assim: todos esses itens são para pensar e refletir. Cada um deles merece ser profundamente questionado. Revelam muitas inverdades. Aceitamos críticas e sugestões. Sou minoria, mas vou andar um pouquinho mais rápido, né? Eu vou pegar só a parte final, é muito lindo, depois eu deixo esse material com vocês, apesar de ter resumido, eu não consegui resumir. Vou ler só os dois últimos. E eu, como kardecista convicto, não sou espírita religioso e nem cristão, um dos únicos rótulos que assumo, mas acho no direito de expressar minhas ideias e meu comportamento diante desses sistemas decrépitos. Ele bate no marxismo, no cristianismo, no islamismo, ele bate em tudo, tá? O anarco-kardecista, como eu disse para vocês. Me acho no direito de expressar minhas ideias e meu comportamento diante desses sistemas decrépitos, em meio aos gurus arrogantes e vaidosos, a toda uma estrutura que perdeu o sentido humanista que deveria nortear toda e qualquer atividade humana. De cara com tanta crise, o que vale não é a quantidade, mas sim a qualidade. Sou minoria, mas sou feliz. O Partido Espírita. Uma das controvérsias mais interessantes foi a acusação estampada em alguns jornais franceses de que estava surgindo na França mais um partido. Está na revista de 68. O projeto tem um espiritismo sem rótulos, verdadeiramente kardecista, exige uma tomada de consciência, significa tomar partido, se constituir mesmo num partido, ainda que informal, mas daquele sentido que Kardec admitiu para o próprio movimento, o de força moral, de ideias, sem cisão, sem animosidade, sem faccionismo, com abertura e tolerância para com aqueles que pensam e sentem o espiritismo de forma diferenciada. Em agosto, ele faz uma baita biografia do Hernani Guimarães, como o maior pesquisador espírita da atualidade. Não coloquei aqui, mas para a gente ver como é que ele voava de tema, né, de uma coisa para outra. Setembro, acabando o ano já. Kardecista ou espírita? E ele diz assim: o uso de adjetivos que para estabelecer uma distinção ideológica no meio espírita vem desde sua origem. Evangélico, rustanguista, chiquista, andré luizista, laico, religioso, kardecista, divinista, ramatistas, cristão, livre pensador, etc., são um mal necessário. Ruim com eles, os rótulos, pior sem eles. Quem se orienta por uma visão livre, aberta e não religiosa do espiritismo, evitará ser confundido com adeptos que rimam amor com dor, luz com Jesus em suas orações diárias. Espírita kardecista é uma redundância. Há que se diz espírita e nunca leu uma obra de Kardec. É um crente. E o espiritismo, ao contrário do que pensa e sente a grande maioria dos espíritas, não é uma doutrina de crentes. É uma doutrina de livres pensadores e humanistas, cuja significação se acha muito bem colocada nas expressões kardecismo e kardecista. O culto e o inculto. E ele faz uma análise do culto do evangelho no lar. Essa é imperdível, tirei 2 trechinhos só. Se os defensores do tal do culto do evangelho no lar estudassem com atenção as obras do fundador da doutrina, ficaríamos livres desse tipo de embate ridículo e inútil, mas que ganha áreas de importância na medida em que contribui ainda mais para a descaracterização do espiritismo.
No caso da defesa intransigente do culto do evangelho no lar, das duas uma, ou o sujeito é inculto mesmo, ou é um protestante oculto, travestido de espírita. Um lobo em pele de cordeiro, sem o saber. Um espírita pseudo-sábio, este sim, um verdadeiro perigo para o perfeito entendimento do espiritismo. Posso só afirmar uma coisa? Cada uma dessas ideias demorou muitos anos. Fala aqui só porque senão o pessoal que está no YouTube. Cada uma dessas ideias foi desenvolvida durante muitos e muitos anos, após leitura de muitos livros, após assistir muitos filmes, conversar com muitas pessoas. Não era assim, um estalo, eu tomava uma e falava, de jeito algum. Muitas dessas ideias eu fui acompanhando o debate, e é tudo muito bem pensado, tudo muito bem pensado. Eu vou ler agora mais 3 que fecham esse ano, de 2000, para a gente ver que o kardecista, crítico, estudioso do espiritismo, era um pensador do ponto de vista filosófico de um quilate fantástico. E eu selecionei essas duas, né, que estão muito por conta disso. Só 2 textinhos, 2 trechos desse artigo que é fantástico. Eles assim: o tempo não espera por ninguém, não retorna. É um fluxo ininterrupto, um devir, um contínuo, compacto e desconexo, mais próximo da figura da espiral do que do círculo, descentralizada, descentrada, intercambiável. A cobra que morde o próprio rabo não se aplica na compreensão simbólica dos princípios espíritas. A figura da cepa ainda é o símbolo mais adequado, tanto quanto a espiral, que, aliás, lembra muito as nebulosas, as galáxias. Não seria o buraco negro uma espiral que gira ao contrário, em sentido anti-horário, como se o tempo congelasse a luz absorvida, se transformasse em um componente abissal? São apenas figurações, delírios quase poéticos que objetivam demonstrar que o tempo cíclico, retornável, não se sustenta. O fluxo da vida é ininterrupto, apenas segmentado em existências que se espaçam com o tempo a fim de aprendermos a vivenciar o extrafísico e assim nos autoconstruirmos, reafirmando nossa eterna individualidade e nos livrando das mazelas que, se num dado momento nos causa prazer e preserva a nossa vida, em outro instante tornam-se perniciosas e prejudiciais ao desenvolvimento das coisas e de nós mesmos. Essa aqui está enorme também, mas eu não vou ler inteira, mas eu vou destacar 2 trechos. Ele está falando sobre um texto em que ele discute o tema de aprendendo a ser espírito. E ele diz assim: estamos aprendendo a ser espírito, ouvi certa vez. Fiquei a pensar naquela frase e me enchi de interrogações. Ao meu ver, ser espírito é exercitar a imortalidade. A ideia de continuidade existencial, se for introjectada Se for introjectada de modo efetivo, conduz necessariamente a uma tomada de consciência. Somos o que somos, onde estivermos, aqui, lá, acolá, seja onde for, no céu ou na terra, no físico ou no extrafísico, os mesmos, mas em mutação permanente. A metamorfose ambulante de que falava aquela bela música de Raul Seixas. E vou lá para baixo, é fantástico esse texto, mas vou ler outro. Aprender a ser espírito é buscar o estado mental da liberdade, de liberdade. Desenvolver nossas virtudes e colaborar como demiurgos, como co-criadores que somos no grande cadinho da criação universal. No último artigo que ele escreve em dezembro de 2000, ele trata talvez de um dos temas que para ele é mais caro, que é o espiritismo social, o pensamento social espírita, no momento em que ele já está começando a acumular o material e começar a produzir, depois a gente vai ver aí a coisa do Pense. E ele critica, de alguma maneira, Allan Kardec, ele diz assim, Allan Kardec faz várias prospecções, foi traído pelo entusiasmo ao se surpreender com o crescimento vertiginoso do espiritismo na França, no mundo. Mas ele diz lá embaixo, muitos adjetivos foram utilizados para reafirmar o verdadeiro caráter do espiritismo, filosófico, científico, laico, e outros para desviá-lo do trilho kardeciano como cristão, religioso, evangélico. Pois já que é assim, também propõe uma adjetivação que se faz necessária nesse século que se inicia, espiritismo social.
É preciso recuperar seu caráter sociológico e imprescindível resgatar o caráter ativista de seu fundador. Kardec foi, no sentido gramsciano, um intelectual orgânico, um homem de ação, um militante entusiasmado e idealista. Desde a juventude, preocupava-se com a educação de massas, com o progresso moral. E ele termina: o espiritismo terá que ser social, senão terá um fim profundamente melancólico e lamentável. E eu tirei da ordem o artigo de outubro para finalizar com ele, porque ele escreve exatamente sobre finados. E hoje é dia de finados, né? Então, todos eu apresentei em ordem do ano de 2000, mas esse aqui eu termino com ele. E ele chama o artigo Dessa para Melhor. E diz assim, também recortado: o dia de finados desde criança sempre foi meio lúgubre, cinzento, um dia meio morto, parecia até que sempre chovia. Depois, com o passar dos anos e o contato com o espiritismo, descobri que o cemitério seria o último lugar que os chamados mortos preferem ficar. Os espíritos gostam mesmo de ficar onde há concentração de pessoas, ao lado delas. Em minha modesta opinião, quem deu dignidade ao Dia dos Mortos somos nós, os espíritas. Na França do século passado, o Dia de Finados era a única data importante para o movimento espírita. Todo ano eles se reuniam e eram realizados discursos comemorativos. O famoso discurso de abertura proferido por Kardec foi nesse dia. Se eu fosse presidente da República, lançaria a mão de uma daquelas medidas provisórias que o FHC adora e decretaria o fim dos cemitérios e crematórios. Desapropriaria esses espaços, não para dar aos sem-terras ou virar estacionamento, shopping center, mas para transformá-los em áreas de lazer, em espaços mais úteis. O corpo cadavérico deveria ser doado integralmente à ciência, à medicina, ou talvez até para alguma fábrica de sabão. Afinal, qual a utilidade dessa nossa indumentária provisória depois que estamos noutra? Eu sou plenamente a favor de um cemitério virtual, e até me ter assim reservar minha lápide virtual nessa necrópole. E teria até um epitáfio. Aqui jaz Eugênio Lara, que partiu dessa para melhor. Microfone. Wilson? Mas pense, abertura, pense. Claro. Abertura, Wilson pense, Garcia, né? por favor. Jornalismo espírita. O Pense. O Pense. Boa tarde a todos. Eu estava pensando, quando eu entrei aqui hoje cedo, eu estava me recordando de um momento que eu tive com o Eugênio. Havia aqui um evento, qual era eu não me lembro, sei que estava presente. E dessa turma aqui, estava, acho que você, o Alexandre e você. Sua esposa, não sei se estava. Bem, acontece o seguinte, que teve um momento, já no final, que eu, conversando com o Eugênio, eu disse para ele, eu estou terminando uma pós-graduação e o meu trabalho é sobre se Chico Xavier é Allan Kardec. Eu já estava com o livro engatilhado. E ele me olhou assim e disse, verdade? Eu disse, sim. Ele deu um sorriso que eu não tinha visto até então no Eugênio. Muito bem. Depois eu fui compreender por quê. Naquela época, eu estava já em transição do movimento espírita religioso para o movimento livre pensador. Laico ainda não. E o Eugênio, já com essa informação que eu lhe dei, ele se espantou e sorriu,
como quem estivesse dando-me as boas-vindas no movimento livre pensador. Muito bem. Eu publiquei hoje no blog um material sobre o Eugênio. Eu fiz uma pesquisa e lá eu apresento a pequena biografia dele, mas também alguns comentários sobre artigos e livros do Eugênio, sobre 4 livros, 3 artigos. E o título, ele reflete a percepção que eu sempre tive do Eugênio, mas que só no momento em que eu decidi publicar esse material, e fiz isto hoje, justamente hoje, eu percebi o porquê de certa construção do título. No título, eu digo Eugênio Lara, livre pensador, respeitoso e admirador do casal Kardec-Amélie. Por que respeitoso? Não é? Porque, vendo hoje o que se passa em alguns setores mais agressivos do espiritismo, eu penso que não veria esse desrespeito no Eugênio. A título de fazer as críticas justas sobre Kardec e seu contexto, e nós vimos aí que Eugênio faz várias apreciações, eu não encontrei no Eugênio nenhum desrespeito, que infelizmente nós encontramos hoje em alguns setores que a gente admira de um lado, mas que lamenta de outro, porque, em certa medida, desrespeita aquele a quem admira. É o caso, por exemplo, dessas agressões que se fazem ao texto de Kardec, não se contentando em fazer as críticas, se anima a alterar o texto de Kardec. É nesse ponto que eu olho para o Eugênio e digo, poxa, você pode fazer tudo, mas respeite a obra, respeite a história, não é? Muito bem, eu aproveito isso só para dar essa minha opinião. Eu tive diversos eventos, encontros e correspondência com o Eugênio. Depois que ele, e só agora eu fiquei sabendo que é junto com o Ivão, Zé Rodrigues, eles fizeram o site, algumas vezes, o Pense, né? Algumas vezes o Eugênio me ligava, ou para pedir alguma colaboração, ou para tirar dúvidas de coisas que ele tinha. E era muito interessante porque o Eugênio tinha uma maneira de falar com a gente de modo a que você se sentia à vontade com ele. Nós tivemos diferenças de pensamentos em épocas, mas não tivemos nenhum tipo de constrangimento em momento nenhum, não é? E, mais de uma vez, ele pediu autorização para colocar o PDF de livros meus publicados à disposição dos leitores do Pense. Claro, evidentemente, eu comungava com a opinião dele. Quanto mais difundir, melhor. Não é? Mesmo porque nós, autores espíritas, em grande parte, não na maioria, mas em grande parte, não escrevemos para ganhar dinheiro. Né? Então, não temos preocupação com direitos autorais monetários.
mas com direitos autorais morais temos, evidente. Muito bem. Pensando no Pense e ouvindo o que o Jailson disse, que para ele Eugênio era um pensador, e o Adhemar reforçou, aumentando, esticando isto, dizendo que da geração dele ele foi o melhor, o mais profundo pensador. Eu imagino, de um lado, como repercutiu triste quando o Pense desapareceu. E como esta semana nós recebemos com alegria a notícia de que é possível acessar o Pense. Já é possível recuperar aquele material que está lá. E o link, essa pesquisa feita através da inteligência artificial, disponibiliza para quem quiser ir ao Pense. Porque no Pense, para mim, está a síntese de tudo que vocês disseram a respeito de Eugênio. Imagina que ele poderia ter colocado um ponto de exclamação no Pense. E ele daria uma direção para o Pense. Permanecendo como um simbolismo, mas dizendo algo mais. Mas preferiu não dar, não pôr. Ele poderia pôr um prefixo, repense. Poderia estar chamando a atenção para aquilo que ele diz. É melhor ler, estudar do que ler. Não é? Ele poderia, se fosse hoje, no progresso tecnológico e da linguagem comunicacional, ele poderia colocar um sinal de mais na frente do Pense, para dizer o quê? Pense mais, não é? Não sei se ele teria a oportunidade de fazer, o desejo de fazer isso, mas é interessante você refletir sobre essas possibilidades que estão nessa escolha para título de um site onde ele e o Rodrigues buscavam disponibilizar material para essa finalidade, material para reflexão, para o pensamento, para a recuperação do bom senso que ele tanto admirava no casal Kardec-Amélie. E, em especial, pela ternura com que ele olhava para a figura de Amélie e pela importância que ele dava para ela, que não lhe parecia ser destacada muito no meio espírita, talvez por falta de pensar, porque nós admiramos o fato de que Kardec foi o grande, aquele que mais viu de imediato a igualdade entre homem e mulher, ao estabelecer que o espírito não tem sexo, e que reencarnando ele pode reencarnar tanto num quanto no outro gênero, dentro da expectativa de fazer, de realizar, de desenvolver o seu progresso. Então, minha gente, eu penso que a nossa homenagem ao Eugênio hoje, ela tem um ponto final, vamos dizer assim,
nesse fato de que grande parte do esforço que ele desenvolveu era para valorizar como um convite permanente a que nós pensemos. E pensemos de maneira que ele dá nessa frase que o Ademar trouxe. Nós somos espírito em constante prática da imortalidade. Exercício da imortalidade. Daí, porque para mim, eu estou aqui a imaginar, eu não sei se o Eugênio está aqui agora. E se estando, está nos ouvindo. E se está nos ouvindo, saberá receber essa homenagem como um aceno de gratidão. Pelo amigo, pelo irmão, pelo filho, pelo companheiro, e por este indivíduo que batalhou grande parte da sua existência no sentido de que o homem se eleve através do seu pensamento. Muito obrigado. Saulo, encerrando essa primeira rodada. Eugênio Cepedok. Com chave de ouro. Primeira rodada. Estão ouvindo aí? Tá. Está Sim. saindo o som. Uma alegria falar do Eugênio no CPDOC, né? Eu acompanhei o CPDOC desde a fundação. Um pouco antes, tem alguns eventos que eu acho chaves nessa história, né? Foi a Comelesp aqui em Santos, 86. Foi quando eu conheci o Eugênio. E a minha amizade com ele foi facilitada porque ele era muito fã do meu tio, do Ney, que até você falou, ele levou o Ney para um evento em Curitiba. Em Sorocaba. Ah, tá. E como ele era muito fã, aí falou, você é sobrinho do Ney, aí já ficamos amigos só por eu ser sobrinho do Ney, então não tinha nenhum mérito. Mas a gente se deu muito bem a vida inteira, assim, uma amizade muito legal. E eu não vou 10 minutos para falar do CPDOC, não dá, eu vou contar uma historinha. Uma das primeiras vezes que eu vim para Santos, pegava o ônibus, acho que era a reunião do CPDOC, pegava o ônibus em Curitiba, descia aqui na rodoviária, não conhecia nada, e o Eugênio falou, então passa lá em casa, e vou te dar o endereço, a gente toma um café, e daí vamos para não sei onde, não sei se era para casa do Paulinho, e depois ir para a reunião. Ele me deu o roteiro, tem o ponto de, vai passar no hospital não sei tal, e daí você desce. Eu cheguei na rodoviária, peguei o ônibus que ele disse, e o ônibus estava lotado. Eu com a mala, aí fiquei de pé, aí não chegava muito lá fora, estava cheio o ônibus. E não fui achando esse ponto de referência e fui indo. Falei, nossa, é longe, caramba. E o ônibus foi esvaziando. Aí eu falei, pô, você conseguir sentar. E aí o ônibus parou, o motorista disse, não vai descer? Falei, onde estamos? Falei, Praia Grande. Já passou São Vicente? Ele falou, faz tempo. Não tinha celular naquela época. Aí o cara, tomei cafezinho com o motorista. Aí ele falou, não, então onde é que você vai? Daí eu mostrei para ele o endereço e tal. Ele falou, não, passo lá, na volta você volta comigo e tal. O Eugênio estava na rua me esperando, assim, cara, o que aconteceu? Eu falei, putz, conheci Praia Grande, bacana. E tem algumas histórias bem legais com ele, porque ele era o cara de Santos que eu mais saía depois de reunião do CPDOC. Eu vinha para Santos louco para acabar a reunião e a gente ia tomar uma cervejinha em algum lugar e sair, e muita gente não podia, né? O Eugênio estava sempre disponível para a gente, então eu saí muito com o Paulinho e ele, principalmente. E era uma alegria, assim, conversar com a gente. E por conta disso também foi uma tristeza muito grande quando ele deixou de participar das reuniões do CPDOC, né? Eu sentia muita falta. Porque o Eugênio era a cara do CPDOC, né? Era a cara do CPDOC, assim, ele... Todo mundo, né? Betinho que vai chegar aí daqui a pouco também, né?
Ademar, o Roberto Palazzo e o Jonas, todos deram a cara para o CPDOC. Mas o Eugênio era a grife, assim, para mim era o momento, né? Falei, pô, quando eu chegar, o Eugênio vai estar na reunião? Tá, então vai dar legal. E teve várias dessas. Inclusive tem um amigo dele, que não sei se está aí, o Dalmo Duque dos Santos, não sei se falou para a gente que viria aí também, que participou de uma reunião com umas 4 pessoas no CPDOC, assim, e foi uma reunião muito legal, assim, que não tinha nada a ver com a gente, era um cara ligado à Aliança Evangélica e que respeitava o Eugênio, né? Então não dá. Eu até perguntei para o Ademar, assim, antes de começar o CPDOC, qual foi o papel de cada um. Ademar não soube, né, dizer, todo mundo participou, todo mundo deu ideias, né? Mas eu acompanhei já a largada, a reunião de fundação lá em São Vicente, lá no Evolução, e toda essa época assim muito produtiva. Consegui levar o Eugênio para Curitiba para ele fazer uma palestra lá do racismo e espiritismo. Ele foi para Curitiba no século de Kardec também, né? Antes. Então é esse encontro em Santos, a Comelesp, o século de Kardec, o INSASD e o século de Kardec. Aí nasce o CPDOC, né? E o Eugênio estava dentro de tudo isso, assim. Até ele apresentou um trabalho muito legal lá no século de Kardec, né? Que era a concepção espírita de trabalho, que era ele e o Itacir, que era um jornalista lá de Curitiba, Itacir Luchtenberg. E eles mapearam a posição política do Kardec e dos espíritos, separando assim, uma tendência mais liberal no Kardec e uma tendência mais socialista nas respostas dos espíritos. Foi um trabalho bem interessante, assim, como tudo que o Eugênio fazia. Né? O Eugênio era cara, como é que é? Provocações do Abu Janra. Eu penso no Eugênio como nosso Abu Janra, o provocador, assim, provocações. Ele sempre tirava você do lugar comum, da coisa, estava sempre levando a gente para um outro universo, assim. Isso foi sempre, né? Todos os temas, quando a gente vê a gama de temas que ele tratou, é um negócio impressionante, assim. E todo o texto é bom, né? Eu vinha conversando com o Reinaldo na viagem, assim. Tem pessoas no CPDOC, várias que escrevem muito bem. Eu vou tirar o Wilson dessa, porque o Wilson chegou depois. O cara com 40 livros é o concurso, então eu vou tirar dessa avaliação. Mas o texto que eu mais gosto do CPDOC é do Ademar. Como texto, como literatura, né? Do Eugênio. É do Eugênio, desculpem, confundir. Então, essa participação do Eugênio no CPDOC é inesquecível, inigualável, e por isso eu disse que era uma obrigação nossa, né, fazer esse evento. Mas eu separei um pouquinho algumas coisas sobre o Eugênio, além do CPDOC. Eu também acho que ele é o cara da nossa geração que foi mais para fora do CPDOC do que todos nós. Né? Então, eu comecei a achar coisa na internet, assim, em vários sites que não tem nada a ver com a gente, tem artigo dele, trocentos sites espíritas, sites que até ele, se ele conhecesse, ele ia dizer, vocês estão pondo coisa minha aí. Ele sabia, ele via? Ah, então legal. Né? Além da Abertura, que tem um caminhão de artigos, aí eu achei no site Espiritualidade e Sociedade, tem muito artigo dele lá, não sei se eles pegavam da Abertura, essa coisa da internet a gente... Associação Espírita Obreiros do Bem, tem trabalho dele, Spiritnet, que era um site daqui, né? Do Henrique. Esse tem muito artigo dele. Na Wikipedia, ou Wikipédia, o tema História do Espiritismo do Brasil, tem uma aba lá, Ligações Externas, daí remete para a História Ilustrada do Espiritismo do Brasil. O site e-book Espírita, também está a História Ilustrada do Espiritismo. No Portal do Espírito, no blog do Wilson, tem um artigo, agora teremos já temos um acréscimo aí legal, né? Obrigado, Wilson. Associação Jauense de Estudos Espíritas, tem 3 artigos e tem um comentário do Eugênio, uma nota, assim, muito legal. Uma vergonha para a cultura espírita. Comentário sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Adorei. Blog dos Espíritas, aí o Pensa é dele, né? E no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, tem um artigo sobre a Amélie Boudet, fazendo referência ao Eugênio. E também no livro do Marcel Sotomayor, né?
a biografia do Kardec, está citado o livro do Eugênio, Amélie Boudet, Uma Mulher de Verdade. E eu selecionei aqui, né, depois a gente talvez publique esse material, 10 trabalhos acadêmicos que têm citação de livros, de textos, artigos ou livros do Eugênio. Isso é muito interessante. Eu não sou acadêmico, fiz a graduação e não tenho, né? Tem um pessoal aí mais graduado aí do CPDOC. Mas, pô, um cara que não é do meio, né, era um estudioso, mas produziu esse material para o movimento espírita e está citado em 10, pode ser que tenha mais, é uma pesquisa rápida que eu fiz. Em 10 trabalhos acadêmicos ele está citado, né? São dissertações, teses, e um deles, inclusive, não é citação, um deles é o escritor, o autor do texto, que é o Sinué Miguel, entrevistou o Eugênio, né, que é sobre o MUI, Movimento Universitário Espírita. E o Eugênio é o cara que trouxe isso para a gente também, essa história do MUI e muitas outras, assim, da história do espiritismo. Então, como ele foi para, né, além do nosso meio, da nossa bolha, saiu, isso é muito legal, eu tenho muita história legal. No final, se der tempo, eu conto um caos, não sou Rolando Boldrin, mas dá para contar um caos dele com o Krishnamurti, cara. É uma história muito legal. Mas eu conto no final. No final. Tá bom, gente? Obrigado. Eugênio CPDOC. Pessoal, não acabou, só está começando, tá? Recadinhos. Agora nós vamos um pouquinho atrasados, mas nós vamos fazer esse esforço de tomarmos o nosso cafezinho, ok? E eu vou pedir um favor a vocês também. Nós vamos deixar ao lado do livro de presença uma folhinha, porque ao final da nossa jornada, a gente vai pedir para que vocês, quem desejar, compartilhar algum depoimento que vocês gostariam de falar do Eugênio, tá? Então nós vamos pedir ao lado do livro, durante o cafezinho, se inscrevam, coloquem o nome de vocês, para a gente ter uma ideia de quem vai querer falar da plateia sobre o Eugênio. Tá. E o mais importante, aproveitem e já assinem o livro de presença, quem entrou e não assinou, tá bom? Eu achei que o Saulo ia dar esse recado, mas é o seguinte, a gente tem ainda, por um acidente de comunicação, não deu certo, mas nós temos ainda uma quantidade importante de livros do Eugênio, Isso, publicados pelo CPDOC, né, que é o do Humanismo. Mostra aí, esse livro aqui, Humanismo, né? Então, quem tiver interessado, pode falar com a Alcione podia ficar responsável por isso, tá certo? A Alcione anota, a gente manda o livro, enfim, a gente faz aí, porque a gente precisa colocar essa obra do Eugênio também em circulação e acabou tendo um acidente de comunicação, não trouxemos. Perfeito. Gente, podemos fazer 20 minutos de cafezinho? 15. Tudo bem? 15. 15? Então tá bom, 15. Obrigado.